Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos de número 12 e 13. Está escrito assim a palavra do Senhor: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Amém. Senhor, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada nessa noite. Fala conosco através da mesma. Nos orienta, Senhor, para que possamos fazer aquilo que é a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Irmãos, hoje nós estamos falando sobre como vencer o pecado ou a tentação. O pecado é um mal que assola o ser humano desde a sua origem. E ele é a única coisa que nos separa, que nos distancia de Deus. É o pecado. Muito obrigado. Por exemplo, Isaías 59, versículo 1 e 2. Deixa sua Bíblia aberta aí e acompanhe, por gentileza. Isaías 59, versículos 1 e 2, diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus, e fazem com que o Senhor esconda o rosto de vocês, e por isso ele não os ouvirá. Então, o pecado é a única coisa que nos faz separação entre nós e Deus. Ou seja, ele é o nosso maior problema. Porque sem o pecado nós estamos perto de Deus, com o pecado nós estamos longe dele. Então isso é uma coisa que nós devemos observar. E o pecado, ele começou aonde? A origem do pecado. Diz a Bíblia que a origem do pecado foi no céu. Não que Deus tenha criado o pecado, mas que o primeiro pecado foi cometido lá, através de Satanás. Por favor, algum irmão ou irmã leia para nós João 8,44, bem forte. João capítulo 8, versículo 44. E outro, por favor, Lucas 10, 18. O primeiro pecado foi cometido em um lugar santo, por isso Satanás não tem perdão desse pecado. João 8,44, por favor, quem achar, leia. Sem óculos. Pode ler, Nalice, por favor. Vós temos por pai ao diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e faz a mentira. Isso. Jesus está dizendo para os religiosos: vocês têm como pai o diabo, porque ele é o pai da mentira. Vocês estão praticando a mesma coisa que o pai de vocês. E ele é homicida desde o princípio. Ou seja, o pecado começou com ele desde o início. Lucas 10, 18. Quem achou, leia, por favor, bem forte. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus está dizendo, eu vi, porque ele é desde o princípio. Então, Satanás caiu do céu porque ele pecou. Ele foi o primeiro a pecar.
E o primeiro pecado cometido aqui na terra foi com o homem no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículos 11 ao 13. Está escrito assim: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Acaso comeste do fruto da árvore que eu lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher e disse: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Deus deu uma ordem para o homem no jardim do Éden: não coma do fruto proibido. Você pode comer de os frutos de todas as árvores, mas esse aqui você não pode comer, porque está proibido. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o homem transgrediu essa ordem de Deus. Quando ele transgride essa ordem de Deus, ele comete um pecado. E assim o pecado passa a todos os homens, porque nós somos descendentes de Adão, somos naturais de Adão, viemos de Adão, então nós somos passíveis do pecado. O pecado está dentro de nós. O salmista Davi diz, no Salmo 51, em pecado fui gerado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Ou seja, ele já nasce debaixo da lei do pecado. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 3, 23. Por favor. Romanos 3, 23. Está escrito assim, eu sei de cabeça esse texto. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então todos nós temos pecado. Todos nós precisamos de resolver esse problema, porque se nós não resolvermos, nós ficamos afastados de Deus. É aí que entra Jesus Cristo na história, meus irmãos. Aleluia. Aí entra João 3,16 dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você e eu temos a redenção, temos a paz com Deus, como diz Romanos, porque Jesus Cristo nos redime de todo pecado. Mas, mesmo nós sendo crentes, servos de Deus, salvo na pessoa de Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus, nós não estamos isentos de pecar. Não estamos isentos de pecar. Nós temos 3 inimigos. Russell Shedd escreveu um livro. Esse livro chama-se O Mundo, a Carne e o Diabo. Russell Shedd foi um grande autor, um grande homem de Deus, já partiu. Mas ele escreveu esse livro, O Mundo, a Carne e o Diabo. Nesse livro que ele escreveu, O Mundo, a Carne e o Diabo, ele diz que o homem tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, 1 João capítulo 5, versículo 19, nos diz que todo o mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos vivendo num sistema onde o sistema mundano está preso, está morto no diabo. Jaz quer dizer jazer, ou seja, está morto no diabo. Então, irmãos, o mundo ele nos odeia, porque nós estamos em Cristo e o mundo está no maligno. Nós não temos que ter amizade com o mundo, porque o mundo está no maligno e nós estamos em Cristo. Nós estamos em direções opostas. Nós estamos fazendo a vontade de Deus e o mundo faz a vontade de Satanás. Mas nós temos também como inimigo a nossa carne.
Gálatas capítulo 5, versículo 17, confere na sua Bíblia, por favor. Está escrito assim, vou ler para nós ganharmos tempo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que isso significa? Significa que nós temos um conflito dentro de nós, interno aqui dentro, aonde a carne fica lutando contra o Espírito contra a carne. Para quê? Para nós não fazermos a vontade de Deus. Por exemplo, essa semana nós tivemos oração aqui, segunda, terça, quarta, quinta e hoje pela manhã. A semana toda de oração, de 7 às 8, quinta-feira de 8 às 9h30. É a semana da ceia. Então, toda semana da ceia nós vamos fazer uma semana de oração agora aqui na igreja. Vi aqui tá algumas irmãs que vieram, outros não podem vir, por causa do trabalho e tal. Nós viemos. Mas eu confesso aos irmãos, quando chegou na quarta-feira, no meio da semana, quando eu levantei pela manhã, era 6 horas da manhã, eu levantei e disse, eu preciso ir orar. A minha cama fez assim em mim, ó. Me abraçou. Ela me abraçou. Ela disse, fica aqui comigo. Parecia que eu ouvia a voz da cama assim, irmão Jabas. Aí disse que a cama falava comigo assim, fica aqui. Ela falava assim, fica mais um pouquinho. Não vai não, fica aqui. Aí eu digo, sai para lá, cama. Eu preciso buscar Deus. E eu confesso aos irmãos que quarta-feira, para mim, de todos os dias foi bom. Mas quarta-feira, especialmente, Deus me visitou de maneira poderosa. Por quê? Porque nós vencemos o desafio. Mas a carne quer ficar em casa. Eu fico admirado do pastor Everaldo. O pastor Everaldo operou, né? Os irmãos sabem que ele operou uma hérnia de hiato. Estava comprimindo o estômago dele e o pulmão. Então ele operou. Foi uma cirurgia de 4 horas. Cirurgia delicada, né? Então ele não pode estar andando de carro para lá e para cá, ele vem do Pontal para cá. Os irmãos sabem, que é 8 quilômetros. E ele não pode vir dirigindo, mas ele veio trazer o filho na escola de manhã, passou aqui e orou. Ele, a irmã Elisandra. Então eu fiquei observando aqui, dizendo assim, meu Deus, como é que pode? Ele veio orar aqui, ficou sentadinho ali atrás, disse, pastor, não vou ajoelhar não, porque ele não está podendo comer, só está bebendo líquido, mas veio orar. Ele não veio à noite à família porque dessa situação, com certeza que ele está em convalescência, ele se recuperando. Ele tirou o ponto quinta-feira, ontem, ele está muito verde ainda. Mas ele veio orar, venceu a carne. Você que tem vindo orar, você tem vencido a carne. Às vezes você não está aqui orando, mas de repente você está em casa lá, ligadinho com o Senhor, não pode vir, mas ele está lá, Senhor, tem misericórdia. Você está vencendo a sua carne. Porque a carne não quer que você ore, a carne não quer que você jejue, a carne não quer que você leia a Bíblia. Tem gente que fala assim, pastor, eu pego na Bíblia e me dá um sono. Tem gente que fala assim, quer dormir e lê a Bíblia. Eu já ouvi a pessoa falar isso. Porque dá sono. Sabe o que dá sono? Porque a sua carne fica ali pelejando para você não ler. Porque ela sabe que quanto mais você medita na palavra, mais perto do Espírito de Deus você fica com mais intimidade. Então ela não quer que você leia a Bíblia. Aí dá sono. Aí o que você tem que fazer? Toma um cafezinho. Vai ler a Bíblia. Vence a carne. Vence a carne. Terceiro inimigo, o diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Nos diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora veja os irmãos uma coisa.
O que Pedro diz? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, ele é nosso adversário. Ele anda ao derredor. O que é o derredor? Ao meu redor estão os anjos do Senhor. E até um corinho que diz assim, se o Zé Cláudio vai saber me acompanhar, porque esse é antigo, Zé. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Aí o coro diz, ao meu redor. Quem está, irmãos? Deus sempre está ao meu redor, pra me guiar com seu amor. Tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar. Quem está ao teu redor é o teu Deus. Aramashui cantaramanai. Ele está ao teu redor. Remastébia. Aleluia! Está te guardando de dia e de noite. A Bíblia diz, fiel é aquele que nos guarda, porque não dorme nem tosqueneja. Enquanto você está dormindo, Deus está te guardando ao teu redor. Aleluia. Aleluia. Ao teu redor Deus está. Mas ao derredor, que é o derredor? Ao redor está o Senhor e fora, ao derredor, está Satanás. Bramando como leão. Porque o diabo faz barulho. Ele faz barulho. Ele brama como leão. Ele grita, faz muito barulho, ele tenta assustar, buscando a quem possa tragar. Mas ele não consegue, só se você der brecha para ele. Por isso que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, dizendo assim, não deis lugar ao diabo. Porque se você der ocasião a ele, lugar, ele entra. Deu brecha, ele entra. Aí já era. Mas a Bíblia nos dá alguns conselhos para nós vencermos o pecado. O primeiro conselho está em Hebreus 10, 25. Por favor, alguém leia. Hebreus 10, 25 para nós. Quem achar, lê, por favor. Frio. Hebreus 10, 25. Pode ler, Mateus. Isso. Ele diz assim, em outra versão, não deixemos de congregar. Por quê? Por que a Bíblia dá essa exortação? Porque quando nós nos ajuntamos aqui para congregar, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, Paulo ensina dizendo assim, portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vós tem salmo, ou palavra, ou instrução, ou revelação, ou língua estranha, ou interpretação. Tudo seja feito para edificação. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, que quando a gente se reúne aqui como igreja, tem dia que vem mais, tem dia que vem menos, é assim mesmo. Alguém olha assim e diz, vai chover, e não vou não. A chuva está lá em Barra Mansa, ele desiste. É
É, né, irmã Eliette? De açúcar. Então, quando nós nos reunimos aqui, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem hino, outro tem cântico espiritual, mas tudo é para edificação, porque quando eu estou falando aqui, alguém está falando aqui, Deus está trabalhando no teu coração para você fugir do pecado. A irmã Lucinha gosta de cantar, queima, queima, queimar, se é fogo de Deus, então deixa queimar. Queima dali, queima de lá, se é fogo de Deus, então deixa queimar. Quer dizer, o fogo de Deus vai queimando o pecado. Então um canta, outro traz o testemunho, outro edifica. E aí assim, todos nós reunidos juntos, estamos congregando, estamos sendo cheios da presença de Deus e o Espírito de Deus vai fazendo a obra. Porque um vai aperfeiçoando o outro. Glória a Jesus. Segundo, obedecer a palavra. É a forma de nós fugirmos do pecado. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Glória a Deus. Aleluia. Quem achar, lê bem forte para nós, por favor. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Não, deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 3. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu anotei errado, peraí. É 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Veja só, irmãos. A palavra de Deus é a ferramenta que nós temos para vencer o diabo e vencer o pecado. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo vinha trazendo para ele uma palavra. Você sabia que o diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus? O Salmo 91, quando diz assim, ó, e ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O diabo chegou para Jesus e disse assim, se tu és o filho de Deus, se atira daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele está citando o Salmo 91. O diabo sabe a Bíblia. Mas como Jesus estava cheio do Espírito Santo e também conhece a palavra, ele disse, está escrito também, não tentarás o Senhor vosso Deus. Ele usou Deuteronômio. Agora veja os irmãos, se eu não estou instruído na palavra, você não está instruído na palavra, nós não estamos instruídos na palavra, como vamos vencer as tentações, o pecado? Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito, e o diabo correu, porque o diabo corre de um crente que é cheio do Espírito Santo e que tem a palavra de Deus na sua vida. E corre. Efésios 6, versículo 13 ao 18, nos fala da armadura de Deus. Quando ele fala da armadura de Deus, ele diz assim, olha, Paulo falando, temos que estar calçados os pés no evangelho da preparação e armados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, o evangelho está calçando meus pés. E eu estou armado com a espada do Espírito. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que o Evangelho tem que ser a tua base, teus pés. Você está firmado no Evangelho. Mas você também tem a espada na mão, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que você vai guerrear e vai vencer. Mas o crente precisa estar cheio dessa palavra.
Aleluia. Irmão, Jesus está aqui nos edificando através dessa palavra. Oração também é uma ferramenta para nós vencermos o pecado, a oração. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Separei esse versículo aqui que eu gosto muito dele. Hebreus 4, 16. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Pode ler, pastor Antônio. Ao plano da graça para que possamos alcançar misericórdia, haja graça a fim de sermos ajudados em tempo Oportuno. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, e ele diz, a fim de receber misericórdia, encontrarmos graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Falando sobre tempo, vou só fazer um parênteses aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, capítulo 20. Eu estava lendo esse versículo antes de sair de casa, esse texto antes de sair de casa. Me chamou muita atenção. Segundo Samuel 20, versículo 1 em diante. Olha só. Também estava lá um desordeiro. Essa versão aqui é um pouco diferente, mas a versão Revista Corrigida diz, um filho de Belial, chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta dizendo, veja só, não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Olha só aí. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com o seu rei e acamparam desde o Jordão até Jerusalém. Agora veja só. Versículo 4. E disse o rei a Amasa, convoque os homens de Judá dentro de 3 dias e apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Aí você diz assim, pastor, o que tem a ver esse texto com a oração? Tem nada a ver, você que pensa. Seba levantou uma rebelião contra Davi, tocou uma trombeta. Porque a rebelião sempre é assim, alguém toca a trombeta, faz aquele barulho. Sempre é assim. Ela vai na surdina, quando chega na hora de estourar, toca a trombeta. Tocou a trombeta e disse, ninguém aqui tem parte com Davi. Vai todo mundo para casa. Dispersou, porque a estratégia do diabo é dispersar. Só que a Bíblia diz que os de Judá foram fiéis ao seu rei, ficaram com ele. O que isso quer dizer? Quando acontece uma rebelião, você tem 2 grupos. Os fiéis e os infiéis. Às vezes, irmãos, a rebelião acontece, Deus permite que aconteça, para nós sabermos quem é fiel e quem não é. Sabia disso? Deus permite. Aí Davi disse para Amasa, convoca o povo de Judá. E Amasa se demorou. Nós não podemos perder tempo e nos demorar. Nós precisamos dobrar o nosso joelho com mais urgência. Alai Dio Vasnai. Por isso que Deus falou comigo, bota uma semana de oração na igreja. Por quê? Eu sei o porquê. Deus falou comigo.
Não vou contar agora não, você vai saber um dia. Mas Deus bota a igreja para orar. Por quê? Porque nós não sabemos o que está acontecendo à nossa volta. O que o inimigo está planejando. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então diz assim, se apressa em convocar o povo. O que ele está dizendo? Vai logo depressa, reúne o povo. Ou seja, vai logo, não demore. Ele demorou mais tempo que o prazo estabelecido. Não podemos demorar. Temos que ser ligeiros para orar e buscar o Senhor, porque o nosso inimigo está aí ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Se a gente der mole, irmãos, é como diz aí fora, der mole, né? Se dermos mole para o inimigo, ele entra no arraial e faz uma bagunça. Aí você, quando dobra o seu joelho para orar, você fica com o joelho no chão, você não sabe que poder é esse. Certa feita, a rainha da Inglaterra, ela disse assim, eu não tenho medo de todas as bombas que os meus inimigos podem jogar em mim. Ela disse, nem todos os exércitos, mas quando John Wesley coloca o joelho no chão para orar, é como se fosse 2 ogivas nucleares, o joelho dele dobrado, aleluia. A rainha disse, eu não tenho medo do exército, não tenho medo do poderio militar, mas quando esse homem dobra o joelho para orar, aí eu tenho medo. Por quê? Porque ele tem intimidade com o céu. Quando você dobra o seu joelho para orar, aleluia! Quando eu dobro meu joelho para orar, aleluia! Deus começa a trabalhar no impossível. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz, orai sem cessar. A oração é a chave da vitória. Eu desde pequeno eu ouço essa frase. A oração é a chave da vitória. Muitos problemas na minha vida, se não todos, eu vou dizer, muitos, foram resolvidos através da oração. Através da oração. Às vezes você quer agir com as suas forças, você quer tirar uma satisfação com alguém, sabe? Aí que mistério profundo. Aí você não vai não, irmão. Não vai tirar satisfação não. Não vai arrumar guerra, confusão não. Dobra o seu joelho no chão. Dobra o seu joelho no chão que você vai ver o que Deus pode fazer. O joelho dobrado tem muito mais poder do que uma satisfação que você vai tirar. Chama para fazer reunião, acariação, não faça isso não. Dobra o joelho, Deus se humilha. Se humilha em oração. Porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. Mas aquele que a si mesmo se exalta, Deus abate. Então, irmão, não vai te satisfação não. Dobra o joelho. Está falando mal de você, está te vendendo, está tentando te queimar. Deixa. Ninguém queima aquele que é uma brasa viva tirada do altar. Aleluia. Estás com medo de alguém te queimar? Não, pastor, porque o fulano está me queimando. Não vai te queimar, você já é fogo puro. Aleluia. Não é, irmão Daci? Como vai queimar nós se nós já estamos fogo puro? Se esse homem, quando pega no microfone, a graça de Deus se manifesta na igreja, como alguém vai te queimar se tu já é uma brasa viva tirada do altar? Como alguém vai te queimar, irmã Liette, se tu, quando pega o microfone, muda o ambiente do culto com o teu louvor? Tu és uma brasa do altar. Ninguém queima quem já é queimado pelo Espírito Santo. Quem queima? Tem essa conversa de queimar não, irmão. Ora, dobra o seu joelho, ora. Ora. Deus vai agir. Deus vai agir, Felipe, nessa causa. Ora. Deus vai agir. Deus vai agir. Deus vai agir, irmão Francisco, nessa causa. Ora. Para nós terminarmos. Gálatas 5,16. Nós precisamos viver na dependência do Espírito. Gálatas 5,16.
Que diz aí? Andai em espírito. Um crente espiritual, ele não vai seguir a vontade da carne. A carne vai querer pegar ele e vai dizer, sai fora. Porque ele está cheio do Espírito Santo. Pecado não derruba crente cheio do Espírito Santo. Pecado vem te cercar, aí você está vendo ele ali, você diz assim, eu vou sair daqui porque eu sou cheio do Espírito Santo, eu ando no Espírito. Eu não ando na carne. Quem anda na carne, pecado está ali, ele vai, não vigia, tropeça e cai. E quem anda no Espírito cai, pastor? Quem anda no Espírito não vive e não cumpre a vontade da carne. Aleluia. E Deus é fiel. O texto que nós lemos, fiel é Deus, no início que nós lemos, 1 Coríntios 10, 12 ao 13. Fiel é Deus, e vos confortará, e vos guardará do maligno. Ele não te deixa ser tentado acima do que você possa suportar. Mas antes, quando vem a tentação, vem também o escape. A certeza de que você não vai cair, de que eu não vou cair, não é a nossa certeza que nós somos alguma coisa, não. É a fidelidade de Deus. Fiel é Deus, que vos guardará do maligno. Amém? Que Deus abençoe a igreja, no precioso nome de Jesus.